Glória a Deus. Deus nos abençoe. Amém. Tem algum hino especial hoje à noite? Eu esqueci de pedir. Alguém que vai cantar algum hino especial hoje? Não? Então nós vamos partir para a segunda parte do nosso culto. Hoje não, já foi deixado ali atrás esta mensagem. Como a águia agita seu ninho. Então você que não pegou, é a mensagem do mês. Leve ela para casa e, como eu disse outro dia, não deixe ela criando pó lá na prateleira, mas manche ela com lágrimas. Leia ela com sentimento. E você vai ver o quão bom é, o quanto de benefício isso traz para a tua vida. Se nós dedicássemos um pouquinho mais de tempo para as coisas de Deus, nós viveríamos uma vida mais tranquila, mais sossegada, mais afastada das preocupações desse mundo. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos buscar primeiro as demais coisas e não o reino de Deus. E o mundo, o dia em que nós estamos vivendo, é um dia de agitação, é um dia neurótico. E devido a grande facilidade de comunicação hoje, nós queremos que tudo seja assim. Antigamente, para você ter uma informação de um parente teu, tinha que mandar uma carta, ou ir lá num vizinho que tinha um telefone, ou ir em uma central telefônica e tentar ligar, ou esperar marcar uma hora, né? Tal dia. E tudo que é ruim vem ligeiro. E hoje não, né? Hoje a gente pega o celular e passa uma mensagem, todos vocês já recebem. E isso causa um estresse, né? Agita o nosso sistema nervoso. Porque nós somos muito imediatistas. Mas Deus não tem pressa. Deus não se apressa. Ele é tão grande, Ele pode mudar o rumo de todas as coisas como Ele quiser. Então nós temos que aprender a dedicar mais tempo às coisas de Deus. E eu e você precisamos deixar um pouco as preocupações do mundo de lado e colocar Deus mais nas nossas vidas, nos nossos lares. É tão bom quando eu pego a mensagem e me retiro lá para o quarto e vou ler. É tão bom, é tão bom. E você que tem tuas crianças pequenas ainda, que ainda são crianças, adolescentes, tenha teu tempo de leitura com eles. Durante a semana, pelo menos um dia, uma noite, pega uma noite e 1 hora, senta com eles, leiam uma parte da mensagem. Eu gostaria que todos vocês tivessem aquele livro chamado Geração. Alguns de vocês eu creio que tem, um livro bem grande, capa dura, tem os desenhos dos filhos na capa. Aquele livro, ele foi escrito sobre os testemunhos dos irmãos que conviveram com o profeta. É tão bom aquele livro quando você vê aqueles irmãos falando como Deus tratava através do profeta. E eu me recordo de uma passagem, me veio ao pensamento agora, que um irmão da igreja do irmão Brana, ele se converteu e ele tinha a mãe dele era denominacional, e ela havia casado 3, 4 vezes, ela tinha passado por vários casamentos. E um dia o irmão Brana foi caçar com esse irmão, creio que era na chácara deles, caçar esquilo, e aquele irmão desejou perguntar para o irmão Brana como ficaria a situação da mãe dele. E ele perguntou ao irmão Brana: a minha mãe, o senhor sabe, ela é casada tal e tal e tal. O que o senhor me diz? E ele disse que o irmão Branham começou lá em Gênesis, falando, e terminou a conversa dele e não disse nada sobre a mãe dele. Ela vai para cá ou vai para lá, não disse nada. Ele disse: irmão Branham, eu aprecio o que o senhor falou, mas eu queria que o senhor me dissesse mais claramente. O irmão Branham começou de novo, deu uma volta, e chegou e não disse nada. Ele disse: irmão Branham, desculpe insistir, mas eu quero que o senhor me diga. O irmão Branham disse para ele: irmão, olhando pelo que a Bíblia diz, ela não tem esperança. E mesmo dizendo isso acerca da mãe dele, ele disse que ele olhou para o profeta e o amou com um amor tão grande pela sinceridade com que ele falou. Não falou com aquela raiz de amargura, aquele ressentimento, mas falou com um amor que, se ele pudesse pegar ela pela mão e trazer de volta, ele faria. Então há muitos testemunhos bonitos ali. É um livro um pouco mais caro, eu acho que deve estar uns R$50, mas não é tão caro assim. Todos nós, pelo menos, né? Cada família deveria ter um daquele livro. Seria bom se você tivesse. Ok.
Agora nós vamos, eu vou pedir pro Danielzinho, pega aquele banner, põe aqui na frente para mim. Se vocês quiserem sentar lá, irmãos, nós estamos tratando um pouquinho, que vai ficar nas costas de vocês, vocês não vão enxergar. Nós estamos tratando um pouquinho, alguém assistiu, foi postado no nosso grupinho, no nosso canal do YouTube, a pregação de quarta-feira. Alguém de vocês assistiu? Dos irmãos que não estavam? Que bom. Sempre assista, você quando não puder vir, assista. Porque Deus tem nos ajudado, né? Deus tem nos abençoado. Temos tido bons cultos. Eu tenho usado a quarta-feira como uma escola dominical. E hoje eu prometi aos irmãos, quarta-feira, que nós daríamos sequência no assunto que nós estávamos falando quarta-feira. Então nós vamos entrar um pouquinho mais profundo hoje. Vamos ficar em pé. Antes de nós ler a Bíblia, vamos orar. Querido Deus, nós lhe agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom para nós. Em revelar a tua vontade, o teu querer, a tua palavra, e nos fazer teus filhos, restaurar como nós cantávamos, restaurar a minha vida. O Senhor fez isso, Pai, e agora nós estamos chegando, Senhor, na parte principal desta reunião, que é a tua palavra. E para isso, Senhor, eu não sou capaz, o Senhor sabe disso, e eu sei disso, que não sou capaz, mas se o Senhor nos ajudar, nós sairemos daqui bem, abençoados, felizes, Pai. Então nós rogamos, seja misericordioso conosco, perdoe nossos erros cometidos, nossas fraquezas, nós não somos nada, nada, nós estamos orando para Ti, Senhor, somente para Ti. Fale aos nossos corações nesta noite, dê a inspiração correta, Senhor, use os lábios de quem fala e abre os nossos ouvidos espirituais para entender tua vontade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ler a Bíblia, Hebreus capítulo 9. Tivemos a tarde em Iguaçu, tivemos um culto muito bom. Deus tem sido bom para conosco. Aí voltei por Lajeado Grande. Tem um irmão ali que foi batizado uns 20 anos atrás, do irmão Hamilton, e nós havíamos perdido o contato dele, não sei por que não foi dado sequência no atendimento, mas a irmã Gilda me passou o contato de uma filha dele, eu chamei ela do sábado passado, estive lá, e hoje ele foi conosco no culto, e então tive que trazer ele de volta até na cidade de Lajeado, senão eu venho por dentro de quem conhece, né, pela Nova União, Vila União, por ali. E aí, como eu estava já em Lajeado, eu disse para Dorcas, não vamos pegar a estrada de chão, viemos em Xaxim, de Xaxim viemos para cá, eu acho que é o melhor caminho. E viemos bem, graças a Deus. Amém. Vamos ler a Bíblia agora? Ora, também o primeiro tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Paulo está falando do pacto, né? Daquele pacto que Deus fez com Moisés, com Israel. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra sobre o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém. Podem assentar. Nós temos que entender, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele é organizado. Deus não faz as coisas simplesmente de improviso. Eu e você muitas vezes agimos com improviso. Dá algum problema e nós não temos uma previsão de que aquele problema vai dar, então nós improvisamos. Mas Deus não. Deus não é pego de surpresa. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden,
Deus sabia que eles tinham pecado. Deus sabia que eles iriam pecar. Mas Deus não correu lá e trancou a frente de Adão e Eva para que eles não fizessem aquilo. Da mesma forma, Deus trata comigo e contigo. Ele deu a nós o livre arbítrio, o livre agente moral. Nós temos direito de escolher o que nós queremos fazer. Porque quando Jesus nos salvou, Ele nos libertou. E a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Tem alguém com uma faca, um revólver, uma pistola, um fuzil atrás de você e dizer, se você beber, eu te atiro. Tem alguém assim? Não. Se você quiser beber, você não pode beber? Pode. Mas você não vai por quê? Porque você ama a Deus e você não quer fazer nada que o ofenda. Assim como um pai que ama seus filhos, o marido que ama sua esposa, a esposa que ama o marido, ele procura fazer, ou ela procura fazer o melhor pelo seu cônjuge. O melhor que pode. Os pais, vocês pais, nós pais, que amamos nossos filhos, nós fazemos o melhor por eles. O melhor. E a Bíblia diz, se nós somos maus, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará do seu Espírito àqueles que lhe o pedir. Porque Deus, Ele trabalha de uma forma organizada. E eu entrei bastante profundo nisso quarta-feira, hoje eu só vou dar uma pincelada para depois nós entrarmos aqui. Deus não faz as coisas assim a toque de caixa como eu e você. Quando Israel saiu da terra do Egito, eles não andavam uma tribo para cá, outro dia aquela tribo estava para o outro lado. Não, eles andavam de uma forma organizada. A Bíblia diz que 3 tribos caminhavam do lado do norte, ou acampavam-se quando o tabernáculo parava. 3 tribos acampavam do lado do norte. 3 tribos acampavam do lado do sul, 3 tribos acampavam no leste e 3 tribos acampavam no lado oeste. Irmão, e Moisés não precisava dar um grito lá, vamos dizer, ele estava procurando a tenda de Josué. Ele não precisava dar um grito, Josué, aqui, vamos dizer, aqui estaria acampada a tribo de Levi. Eu creio que Josué é da tribo de Levi, se não me engano. De que tribo é? Não sabe? Alguém sabe? Moisés é da tribo de Levi. Vamos dizer, Josué, eu não sei se é da tribo de Levi. A tribo de Levi estava acampada aqui. Moisés não precisava ir lá na ponta da tribo e gritar, Josué, onde que você está? Teu acampamento está lá nos fundos. Não, o acampamento de família por família era organizado pela antiguidade daquela família, ou pelos pais daquela família, os mais velhos. A família tal acampava aqui, ao lado daquela família, a outra família subsequente. E quando Moisés precisava falar com um daqueles irmãos, ele não precisava sair procurando no meio de todo Israel, ele ia exatamente aonde estava aquele irmão. E eu estava dizendo quarta-feira, por isso que a tua presença na igreja, você tem o teu lugarzinho marcado. Você tem o teu lugar marcado. E quando você não está ali, a gente olha e vê, o irmão não está. Cadê o irmão? O que aconteceu com o irmão? Irmão Vilmar. Quando o senhor está lá, eu sei, o irmão Vilmar está lá. Se eu precisar do irmão Vilmar, eu posso olhar. Está lá o irmão Vilmar. Todos nós temos o nosso... E no corpo de Cristo, irmão, nós não somos uma bagunça. Uma coisa assim que passou para dentro de uma centrífuga. Blá, blá, blá. Não, cada um de nós tem o seu lugarzinho no corpo de Cristo. Amém. Deus, o corpo de Cristo não é deficiente ou aleijado, que tem uma orelha fora do lugar. Não, cada coisa está no seu devido lugar. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escrevendo disse, Deus, Jesus, enviou 5 ministérios com um objetivo. Porque Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Por que Deus fez isso? Porque Ele queria a nossa perfeição. Porque Deus é organizado. E quando Deus apareceu para Moisés lá no monte e mostrou para Moisés como deveria ser construído o tabernáculo, Deus disse para Moisés, desce e faça exatamente como te foi mostrado no monte.
Moisés não tinha que pegar o santuário, o Santíssimo, botar para cá, botar para lá. Não, ele fez exatamente como Deus disse para fazer. E quando Moisés fez exatamente o que Deus disse que era para fazer, a coluna de fogo, quando aquele tabernáculo foi montado, a coluna de fogo entrou e habitou lá no lugar santíssimo. Porque Moisés fez exatamente o que Deus disse para fazer. E se nós fizermos exatamente o que Deus está dizendo em sua palavra para o nosso dia, Deus cumprirá a sua parte, não tem problema. Agora, quando Deus apareceu para Moisés lá no monte, Deus disse para Moisés assim: eu dei sabedoria para uma certa família, um certo homem, e aquele homem ele sabe lidar com ouro, ele sabe trabalhar com fundição, ele vai fazer os utensílios do templo. Por isso, irmão, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, Deus tem cada um na sua função. E quando nós falhamos, quando nós não cumprimos a nossa missão, falta, aquilo faz falta. Por isso, outro dia eu estava dizendo para o Dani, que é o nosso sonoplasta, ele é importante. Quando não pode vir, avisa. Porque se não chega aqui, outro dia cheguei e não sabia nem ligar essa coisa aí, né? Nós temos que ser organizados. Nós temos que organizar a nossa vida quando chega o dia do culto. É dia de ir na igreja. É dia do culto. Ah, mas eu estou lá tirando, vamos dizer, irmão Ivan, né? Estou lá tirando leite ainda, 6h30, mas é 7 horas, mas dá tempo, dá tempo. E daí sai com o carro que nem 120 por hora, 130. Não, a gente tem que organizar as coisas, organizar a nossa vida. O profeta nos ensina que nós devemos chegar antes na igreja. Ter nosso tempo de, enquanto o solo musical está sendo tocado, de orar, de ler a Bíblia, de vir no altar. Nós temos que organizar a nossa vida de tal forma, irmão, que não chegue a hora, que nós não cheguemos na hora do amém. E olha, é uma coisa tão difícil. Eu disse quarta-feira, né? Se você tem pessoa que se você marcar um compromisso para ele daqui 100 anos, você marca o compromisso daqui 100 anos, chega os 100 anos, ele chega atrasado. E nós não devemos ser assim. Porque Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus chega na hora exata. E se nós não estamos ali na hora que Deus chega, como Deus vai falar com nós? Como Deus vai falar? Deus não se atrasou quando os jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram na fornalha. Deus não se atrasou. Deus não se adiantou. Deus estava lá no momento exato. E pôde socorrê-los. E pôde ter aquela dança com eles dentro daquelas brasas. E saíram para fora Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles não se atrasaram e Deus não se atrasou. E nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida cristã, de leitura, de consagração. Porque se nós relaxarmos, o diabo ele está só esperando uma oportunidade. Eu estava vendo um documentário sobre Siracusa, que era aquela cidade que ninguém havia, por 200 e poucos anos, uma cidade independente, ninguém havia conseguido conquistar aquela cidade. E ela tinha o apoio de um outro reino, mas Roma queria conquistar aquela cidade. E Roma sitiou a cidade e tentou atacar a cidade, mas não conseguiu. Não conseguiu porque dentro da cidade estava um tal de Arquimedes. E aquele homem fez um monte de equipamentos militares e quando Roma tentou entrar, o Marcelo, que era o general, tentou entrar, eles foram desbaratados. Mas como foi que Roma venceu Siracusa? No dia em que havia 2 anos que Roma estava sitiando a cidade, não conseguiu entrar, mas chegou o dia da festa de adoração a Deus apagando aquela cidade. E o rei da cidade não cancelou a festa. E o povo foi para a festa e deixaram de vigiar as muralhas. Se cada hora ou cada 15 minutos se fazia uma patrulha sobre aquelas muralhas para ver se o exército romano não estava se aproximando, devido àquela festa, eles alongaram aquele período para um tempo maior. Se tinha 20 soldados fazendo aquela patrulha, deixaram só 3, 4. E aqueles 3, 4 começaram a ficar cansados, porque é o que todo serviço, e lá dentro estão aquele povo festejando e tomando vinho e bebendo.
e eles baixaram a vigilância. E quando eles baixaram a vigilância, o general Marcelo viu aquilo, foi com as suas escadas e jogou para dentro das muralhas de Siracusa um pequeno grupo de soldados. Não foi todo o exército, foi apenas alguns homens. E aqueles homens desceram e abriram os portões. E então ele entrou com o exército e conquistou aquela cidade. Por quê? Porque faltou vigilância. E o diabo, ele está simplesmente esperando uma oportunidade para ver se nós estamos, quando nós não estamos vigilantes para lançar a sua isca. Você sabe como é que você faz para pegar peixe que é arisco, carpa, arisca, esses peixes arisco? Sabe o que você faz? Outro dia nós fomos com o irmão Vilmar lá pescar, não peguemos nada. Por quê? Porque nós botamos o barco bem no meio do rio, fizemos a serra, botamos o barco no meio do rio e pescávamos lá debaixo. Capaz, a carpa não vai morder, ela não é boba. Mas um dia anterior, um mês anterior, nós tínhamos ido e eu peguei uma, porque nós estávamos com o barco do outro lado do rio e eu lançava a linha quase do outro lado do rio. E elas se batiam e ela não estava vigilante, porque ela sabia onde nós estávamos. Mas a isca estava bem longe. E é assim que o diabo tenta fazer, irmão. Por isso nós temos que ser vigilantes, ser organizados, ter a nossa vida em ordem. Eu estava dizendo quarta-feira, levantar pela manhã e ter o tempo da oração. Quantos de nós levantam atrasados em cima da hora, correndo, vamos dizer, com o laço no pescoço, já de chegar no serviço, não dá tempo nem de ler a Bíblia, nem de orar, nem de nada. E sai, e quer que Deus abençoe. Deus é organizado. E Deus espera que nós sejamos organizados também. Então, quando Deus disse para Moisés, construa o templo, ou melhor, o tabernáculo, Deus deu para Moisés as medidas exatas que ele tinha que fazer. Eu estava lendo, creio que é Êxodo 20 ao 26, lendo as medidas, irmão. Aquilo é uma obra, aquilo é uma coisa pré-moldada. Tão perfeita que quando Israel parava, eles montavam o tabernáculo. Quando a nuvem levantava, todos os homens sabiam exatamente qual era a sua função. Aquele que tinha que pegar aquela base onde ficava aquela madeira de pé, aquelas tábuas de pé, aquele que tinha que levar a cortina, cada um sabia a sua função. Cada um deles fazia a sua parte. E nós também, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte. Amém. Cuidar da nossa vida, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não tem nenhum pedaço sobrando a mais. Esse aqui não faz, não, o nosso corpo ele é perfeito, e quando nós fazemos alguma coisa, cortamos um dedo, às vezes nós pensamos, esse dedo não faz falta. Faz falta sim, vai fazer falta. Por isso Deus é organizado e Ele quer que nós sejamos organizados. Agora deixe-me vir aqui na frente para nós olharmos um pouquinho para isso daqui. Isso aqui é a planta baixa do tabernáculo. Vocês, olha, aqui embaixo está escrito leste. Se você ver, está escrito leste e é uma flecha apontando para cima. Israel, quando eles paravam, olha que coisa importante. Quando Israel parava e ia montar o tabernáculo, eles não montavam o tabernáculo de qualquer jeito. Eles sempre montavam o tabernáculo com a porta virada para o leste. Como o sol levanta do leste e vem para o oeste, assim o tabernáculo era montado, sempre. Não era uma vez para o sul, uma vez para o norte, não. Sempre do leste para o oeste. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como o relâmpago se levanta no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mostrando, isso aqui mostrava, em síntese, a vinda de Cristo. Então sempre que eles paravam, o tabernáculo era montado, o leste está para lá, aqui, né? Na nossa está para lá, né? Então sempre o tabernáculo era montado nesse sentido. Porque Deus é organizado. Porque Deus sabe o que está fazendo. Nós não sabemos, por isso é que nós temos que ficar atrás da palavra de Deus. Por isso que nós somos batizados como nós somos. Por isso que nós tomamos a ceia como tomamos. Não é porque nós queremos ser diferente dos outros. Não, porque é a palavra de Deus. E se nós cumprirmos a sua palavra, aquilo vai funcionar. Amém. Então, quando o tabernáculo era montado, ele era montado sempre nesse sentido. O oeste está para cá. Esta parte, essa linha branca com essas pontas, esses pontilhados pretos, isso aqui era
aonde era o pátio exterior. Isso aqui era o que protegia o tabernáculo. O tabernáculo em si é isso aqui, ó. Ele era dividido em duas partes, mas o pátio todo era tudo isso daqui. Eu não me recordo o tamanho que era, mas a Bíblia tem. E isto daqui eram cortinas amarradas com cordas, sustentadas. E depois aqui vinha recém o tabernáculo. Então, quando aquele hebreu trazia a sua adoração a Deus, o seu cordeiro, ele vinha com aquele cordeiro e ele chegava aqui onde está o altar de bronze. Por que o altar de bronze? Porque bronze na Bíblia simboliza o pecado julgado. E aquele hebreu trazia aquele cordeiro para o sacerdote, e aquele sacerdote lavava o cordeiro na fonte. Depois que lavava o cordeiro na fonte, ele sacrificava aquele animal sobre o altar. E o judeu, o hebreu comum, ele tinha direito de vir somente até aqui. Ele não podia passar daqui para frente. Daqui para frente era somente os sacerdotes. E nessa última parte, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. O adorador, ele vinha só até aqui, aonde ele fazia o seu sacrifício e ele voltava. Mas o sacerdote, toda manhã o sacerdote entrava neste segundo átrio, que é chamado lugar santo. O que ele fazia aqui? Ele vinha para acender os candelabros, que é aquilo que nós temos ali, ó, símbolo. Eram 7 velas que puxavam azeite lá da fonte embaixo e clareavam. Aquilo lá estava aqui. Na frente daqueles candelabros estava a mesa com os pães da proposição. E esses pães deveriam ser trocados cada poucos dias. Eles deveriam ser trocados. Mas o sacerdote não entrava todo o tempo aqui. Ele entrava uma vez por dia para acender esses candelabros. Vocês se recordam que quando João, ou o pai de João, Zacarias, ele entrou no templo na hora do incenso. E ele foi apresentar o incenso diante de Deus. Lembra que era lançado sortes, não era, você vai, você não. Era lançado sorte naquela turma sacerdotal, e um deles era, pela sorte, escolhido para ir acender o incenso. O incenso ele acendia aqui, não era aqui dentro do lugar santíssimo, era no lugar santo. E quando ele estava acendendo o incenso, o anjo do Senhor apareceu para ele. Era aqui aonde Zacarias estava. Mas para entrar nesse segundo ato, havia um véu. Este véu, o primeiro véu. Quando o adorador vinha aqui, ele não enxergava nada para dentro. Ele simplesmente vinha até aqui, ele não podia passar. Quem passava aqui era só o sacerdote, uma vez por dia, para acender os candelabros e trazer o incenso para o altar de incenso. Irmão, isso tudo fala da cruz para nós, da misericórdia de Deus, porque nós, homens comuns, nós não poderíamos entrar aqui. Mas quando Cristo morreu no Calvário, Ele abriu o véu e nos deu o direito de entrar não só aqui, mas vinha ao lugar santíssimo. Glória, aleluia, glória a Deus. O irmão diz na mensagem dele lá dentro, que viver aqui no pátio já era uma coisa muito boa, porque você estava diante de Deus, estava adorando a Deus. Mas aqui nesse pátio, a chuva descia, o sol vinha. De vez em quando ficava negro o céu e a chuva vinha e ela caía aqui. Então aquele sacerdote que vinha aqui dentro, ele já estava num lugar melhor do que quem estava aqui. E isso mostra nós como cristãos. Quando nós somos justificados, nós estamos aqui. Estamos adorando a Deus, mas nós temos muitas intempéries, muitos problemas. Então nós passamos para a segunda etapa, a santificação. É o segundo átrio. Aqui dentro podia chover, já não tinha mais problema. Aqui não chovia. Mas diz o problema, de vez em quando os candelabros se esfumaçavam, largava fumaça, e lá não era um lugar, e já não se tornava um lugar tão bom. Por isso que nós não podemos ficar na justificação, nem na santificação. Ter uma vida santificada é bom, mas não é tudo. Tem que ter um morador ali para guiar a tua vida, a minha vida. Amém.
Amém. Mas são passos que nós temos que dar. Para esse sacerdote entrar aqui, ele tinha que primeiro passar pelo altar. Ele tinha que ser santificado no altar. E então ele vinha no segundo átrio. Mas Deus não quer que eu e você fique aqui nem aqui. Deus quer que nós venha aqui, ó. Sabe por quê, irmão? Porque aqui era onde estava a arca do concerto. Aqui é onde estava a vara de Arão que floresceu numa noite. Pensa, irmão. A vara de Arão podia ficar a vida toda aqui, ela não floresceria. Mas quando ela foi introduzida no lugar santíssimo, em uma noite, aquela vara que estava morta, seca, ressecada, em uma noite ela reverdeceu, criou casca, criou folhas, criou flores e produziu frutos, amêndoas. Se nós vivermos aqui, que é o batismo do Espírito Santo, irmão, nós vamos produzir os frutos do céu. Amém. Não tem como não produzir, irmão, porque na presença de Deus, diz a Bíblia, até a tristeza salta de alegria. Amém. E foi para isso que Deus nos chamou, porque a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Um reino sacerdotal. Deus nos deu o direito, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, estes véus foram rasgados. E não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer que nós vivamos aqui em Sua presença. Aqui, nesse ambiente aqui, irmão, não tinha luz natural. Nesse ambiente aqui, precisava da luz natural para clarear esse ambiente. Mas nesse último ambiente, que é o lugar santíssimo, não tinha luz natural. Sabe o que ele iluminava? A glória de Deus. Amém. Aleluia. Santas. E nós não tínhamos direito de entrar lá. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Só uma vez por ano. E ainda com uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele estivesse em pecado e entrasse lá, ele morreria. Mas quando Cristo morreu, irmão, na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E quando nós o aceitamos na nossa vida, Ele nos dá o direito de viver diante da Sua presença. Não é só o pastor, não é só o diácono, é todos os seus filhos, porque o desejo de Deus é morar com você, em você, é morar na tua vida, é guiar os teus passos. Amém. Glória a Deus. Isso aqui mostra para nós o trabalho que Deus fez nas nossas vidas. Ele não quer que nós fiquemos somente confessando os pecados. Isso é bom e temos que fazer. Ele não quer que nós fiquemos somente numa vida santificada. Isso é bom e temos que passar pela santificação. Mas Ele quer nos levar além do segundo véu. Nesse segundo véu havia o maná. O que era o maná? O maná, a Bíblia diz que era a comida dos anjos, que Deus deu para Israel comer. Era a comida dos anjos. E quando Deus disse, agora deixa eu só entrar aqui um pouquinho para nós entender. Quando lá pela madrugada aquela comida dos anjos caía, o maná caía, e ele se solidificava sobre aquela relva, e os israelitas iam e colhiam aquela comida. Até as 9 horas da manhã eles colhiam, depois o sol esquentava e derretia, desaparecia. E Deus, quando disse para Moisés, o povo vai ser sustentado pela minha glória, Deus disse para Moisés assim: cada um colha do maná que vai comer durante o dia, não guarde para amanhã, porque se guardar para o outro dia, ele vai criar bicho, vai estragar. Isso apontava para as mensagens das eras. Hoje não tem razão, não tem porquê nós pregar a mensagem de Noé. O mundo não vai ser destruído por água. Não tem razão de nós pregar a mensagem de Moisés. Era verdade e é a verdade? É. Mas hoje Deus enviou outra palavra. Amém. O maná de hoje não é o maná de ontem. O maná de hoje é fresco. Amém. O maná de hoje não é a mensagem de Lutero. A mensagem de Lutero nós cremos nela e foi necessária, mas não é o maná de hoje. O maná de hoje é o Espírito Santo, é Deus vivendo nas nossas vidas. Graças a Deus. Então aquele judeu ele tinha que colher o seu maná. Aquele hebreu tinha que colher o maná todos os dias. Isso mostra o quê? Que nós temos que viver na presença de Deus todos os dias. Não é orar hoje, agora eu vou orar daqui, semana que vem de novo, daqui 7 dias. Não, nós temos que viver dia após dia em consagração, orando, vigiando, buscando a Deus, vivendo na sua presença.
E quando aquele judeu ou aquele israelita colhia aquele maná, ele levava para sua casa, e a Bíblia diz que muitos deles não creram que no outro dia Deus enviaria o maná, e levaram a quantidade a mais e guardaram. E no outro dia de manhã aquele maná estava cheio de bichos. E falaram para Moisés, e Moisés se indignou. Por isso, irmão, Deus nos enviou para a igreja 7 mensagens, 7 mensageiros, 7 eras, dividiu o tempo dos gentios em 7 tempos. Para quê? Para cada tempo ter a sua palavra, a sua mensagem do dia, da hora. Por isso nós não vivemos mais do movimento pentecostal. O movimento pentecostal passou. Hoje é o dia da noiva, é a era da noiva, é o tempo da noiva, é o tempo desta mensagem caminhar sobre nossos pés. Agora, quando Deus disse para Moisés, vai vir o maná, Deus disse assim, faça uma panela de ouro, encha de maná e coloca lá no lugar santíssimo, lá do ladinho da arca. E aquele maná colocado lá do lado da arca nunca estragou. Nunca estragava. E quando um sacerdote entrava lá uma vez, o sumo sacerdote entrava lá uma vez ao ano, ele podia comer um bom punhadão daquele maná e saber o sabor que tinha. Quando ele saía no próximo ano, se ele entrasse de novo, a panela estava no mesmo nível. Por isso, irmão, nós não precisamos andar preocupados, desanimados. Não, nós temos a palavra de Deus que se renova todos os dias na nossa vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. Viver na presença de Deus, lá naquela glória de Shekinah, aonde não há luz elétrica. Irmão, nós não vivemos a vida que vivemos porque alguém nos obriga a viver, ou alguém obriga você a viver. Não, você não vem na igreja porque o marido diz, você vai na igreja ou te deixa. Não, nós viemos porque há algo dentro de nós que não deixa nós ficar vivendo uma vida errada. Eu disse outro dia, creio que foi em Chapecó, mesmo que você quisesse fazer a coisa errada, Deus não deixaria você fazer. É verdade. E se você fizer, Ele vai fazer você se tornar tão miserável, se sentir tão miserável, que Ele vai fazer você voltar atrás. Porque diante de Deus, na presença de Deus, não tem como as coisas erradas permanecer. Por isso Deus nos enviou uma mensagem para limpar as nossas vidas. Aleluia. E aplicar as nossas vidas pela palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Alguém que quer perguntar alguma coisa? Vocês entenderam? Amém. Aquele tabernáculo era um tipo da minha vida e da tua vida. Nós somos 3 partes: corpo, espírito e alma. Deus não quer habitar só no teu corpo, embora Ele queira morar no teu corpo, usar o teu corpo para a sua glória. Ele não quer habitar só no teu espírito, fazer você falar em línguas, profetizar, orar para os enfermos. Isso é bom, e é a palavra de Deus, mas não é só isso. Deus quer entrar na alma e governar a tua vida. Amém. Por isso que nós cantamos aquele hino, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do meu Mestre. A Deus eu entreguei todas as coisas. Aleluia. E eu não estou querendo tomar da sua mão, mas eu quero permanecer caminhando nesse bom caminho. Aleluia. Amém? Amém. Deus os abençoe e não esqueçam de pegar a vossa mensagem quando vocês saírem. Vamos ficar em pé? Oremos. Bom Deus, o Senhor faz todas as coisas perfeitas e nós apenas queremos seguir a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu querer. E fazer, Senhor, aquilo que compete a nós. Estar com a nossa vida em ordem, santificada, limpa, Senhor. E sempre olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa salvação. Agora, Pai, se há alguém de nós que ainda não entrou no lugar santíssimo, está vivendo lá no átrio ainda, ou está vivendo dentro do lugar santo, Pai, não deixa nós viver assim. Leva-nos àquele lugar santíssimo, onde a Tua glória, Senhor, se manifesta. Aquele lugar santíssimo, diz o profeta, ele era a prova de som. Os barulhos do mundo não incomodavam o sacerdote que estava lá dentro. Os barulhos do mundo não faziam, não traziam preocupação para ele. Ele estava diante do grande Deus. Ajuda-nos, Pai, a viver desta maneira, Senhor, em Tua presença. Em Tua presença, Senhor, é o lugar onde eu quero estar.
Porque na Tua presença há segurança, há paz, há conforto. Em Tua presença, Pai, as coisas desse mundo se tornam tão insignificantes. Tão insignificantes. Oh Deus, nos ajude, leva-nos todos a viver nesse lugar santíssimo. Ensina nossos espíritos, nossas almas a serem tementes a Ti. E quando o diabo lança diante de nós as suas armadilhas, os seus laços, fale aos nossos corações, advirta-nos, esteja ali, Senhor, porque Ele vai tentar-nos todo o tempo. Se Ele tentou a Ti quando estavas aqui naquele corpo de carne, quanto mais nós. Mas assim como o Senhor venceu, o Senhor disse: assim como eu venci, vós também vencereis. Oh Deus, é isso que nós queremos. A Tua presença que nos faz viver uma vida acima do mundo, acima do pecado, acima das concupiscências da carne, da soberba da vida, acima desse mundo cruel em que nós estamos. Ajuda-nos a todos. E que nós sejamos sensíveis ao Teu Espírito quando o Senhor fala. É verdade. Porque o Senhor fala, o Senhor não grita, o Senhor fala. E Tu mesmo disseste: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Oh Deus, tenha sempre liberdade de falar aos nossos corações, dirigir nossos passos. Ajuda Teus filhos, olha por cada família aqui representada, cada casal, Senhor, nas suas lutas, nos seus desafios, nos seus problemas, cada jovem, Senhor, quando vão às escolas, faculdades, são tentados pelo diabo, mas que a Tua presença esteja com eles, Senhor, trazendo temor aos seus corações. E as nossas crianças possam crescer conhecendo a Ti, Senhor, não uma religião, não o simples fato, não o simples jeito de vir na igreja, hoje é dia de culto, vou na igreja, não, mas que seja algo mais profundo do que isso, Senhor. Ajude cada um, Pai. Quando hoje temos a ceia, Senhor, Teus filhos participarão da ceia. Que cada um possa vir à mesa com um coração sincero, consagrado a Ti, lavado naquele sangue purificador. Perdoa, Senhor, os Teus filhos, as suas fraquezas, os seus erros cometidos. Lembra-se, Senhor, que nós somos pó, somos seres. Seja abençoado por Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia para a ceia agora. 1 Coríntios 11, que é a leitura da ceia. A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não ensinou o que ele achava, ele recebeu do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que você toma o pão, você está tomando o pão em memória de Cristo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que examina você, não é o marido que examina a esposa, não é a esposa que examina o marido. Cada um de nós
examina-se a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos. Por que há muitos fracos? Porque não discerniram o corpo do Senhor. E doentes, e muitos que dormem já partiram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com Ele. Feche os olhos.